Olá, sou o professor Davis do canal DS Matemática e hoje nós vamos trazer a solução de uma questão aqui de geometria, tá bom? Que foi proposta aqui pelo nosso canal DS Matemática. Então, uma questão diz o seguinte: dois ângulos são suplementares. O menor é o complemento da quarta parte do maior. Então, determine as medidas desses ângulos. Então, aqui nós vemos o conceito, né, dois conceitos aqui interessantes de geometria, que são os conceitos de ângulos suplementares e também ângulos complementares. Então, ângulos suplementares. Então, quando é que dois ângulos são suplementares? Então, eu fiz aqui o desenhozinho. Tá? Nós temos aqui um ângulo X, né? Vou representar assim, com o chapeuzinho, ângulo. Tá? E aqui eu tenho um ângulo Y. Então, veja que o ângulo X vai ser representado, vai estar representando aqui o menor ângulo, e o Y vai representar o maior ângulo. Bom? Então, ângulos suplementares são dois ângulos, tá? Que a soma deles vai dar um ângulo de 180 graus. Então, o X e o Y, veja que se eu somar esses dois ângulos, dá um ângulo de meia volta. E meia volta é um ângulo de 180 graus. Então, eu concluo que o ângulo X somado com o ângulo Y, isso aqui é igual a 180 graus. Então, já fiz de propósito aqui que a soma deles dá 180, porque a questão diz que esses dois ângulos eles são suplementares. Bom, então vamos agora à ideia de ângulos complementares. Ângulos complementares são ângulos, vou chamar aqui o ângulo A e o ângulo B. Então, vou somar eles dois. Então, ângulos complementares são pares de ângulos que a soma dos dois vai gerar um ângulo de 90 graus. Tá? Então, suplementares, a soma é igual a 180 graus. E complementares, a soma desses dois ângulos tem que dar um ângulo de 90 graus. Muito bem. Então, vamos entender aqui essa ideia. Então, eu vou primeiro explicar um raciocínio aqui de como a gente calcular o complemento de um ângulo. Então, se eu pegar aqui um ângulo de 20 graus, tá? Um ângulo de 20 graus, quem vai ser o seu complemento? A gente faz assim. A gente pega 90 menos o ângulo, que no caso é 20 graus. Então, 90 menos 20 é igual a 70. Portanto, o complemento de 20 é 70 graus. Se eu pegar aqui um ângulo de 30 graus, quem é o complemento de 30 graus? O complemento de 30 graus é 90 graus menos 30 graus. Então, 90 menos 30, eu vou encontrar 60 graus. Então, 60 graus é o complemento de 30 graus. Somando os dois, vai dar igual a um ângulo de 90 graus. Tá? Então, se eu tiver um ângulo X, quem que vai ser o complemento desse ângulo X? Veja que eu estou colocando aqui um ângulo qualquer, um ângulo X. Tá? Então, lembrando que esse ângulo tem que ser maior ou igual a zero e tem que ser menor do que 90, porque a soma dos dois tem que dar 90 graus. Tá? Vai até ser 90, né? Se somar o 0 e 90, vai dar 90, são os complementares. Então, se eu tiver aqui um ângulo X, aqui é um complemento de X. Então, usando a mesma lógica aqui, vai ser 90 graus menos X. Tá? Um ângulozinho X aqui. Olha aí. Então, o complemento de X é 90 menos X. Bom? Então, nós vamos usar esse fato aqui para resolver esse problema aqui. Tá? Então, sempre que eu quero calcular o complemento de um ângulo dado, eu pego 90 graus menos o valor desse ângulo. Então, fazendo essa continha de menos, eu encontro o complemento de x. Tranquilo, aqui está de forma algébrica. Bom, vou apagar aqui para ter espaço para a gente concluir aqui a solução do problema. Então, entendendo isso aqui, agora nós vamos usar aqui as informações que foram repassadas na questão. Diz o seguinte: dois ângulos são suplementares. Então, está aqui, o ângulo X é o menor e o maior é o Y. A soma dos dois é igual a 180 graus. Aí ele diz, o menor é o complemento da quarta parte do maior. Então, quando ele fala aqui quarta parte do maior, quem é o maior aqui? É o Y. Então, a quarta parte do maior é representado por Y sobre 4. Então, isso aqui ó, é a quarta parte do maior. Então, a gente representa por y sobre 4. Beleza.
Então, ele diz que o menor, quem é o menor? É o x. Então, o ângulo x é igual ao complemento da quarta parte do maior. A quarta parte do maior é y sobre 4. Quem é o complemento de y sobre 4? Se eu pegar aqui o ângulo y sobre 4. Quem que é o complemento dele? A gente aprendeu agora a calcular. O complemento de um ângulo dado o valor é 90 graus menos esse ângulo dado. Olha só. Então, fica 90 menos y sobre 4. Então, esse aqui é o complemento da quarta parte do ângulo maior. Tá bom? Então, eu sei que na questão diz o ângulo menor, que no caso é o x, é igual ao complemento da quarta parte do ângulo maior, que é 90 graus, né, menos y sobre 4. Então, essas aqui são as informações passadas na questão. Agora vamos aos cálculos. Beleza, então agora eu vou pegar a equação aqui em cima, que diz que x mais y é o ângulo x somado com o ângulo y. Isso aqui vai dar igual a 180 graus, porque são ângulos suplementares. Bom, quem é o ângulo x? Então, o ângulo x aqui a gente já sabe. X é quem? É 90 menos y sobre 4. Então, eu vou substituir aqui. No lugar do x, eu vou botar 90 menos y sobre 4. Y sobre 4. Então, isso aqui, somado com quem? Com y. Ó, isso aqui vai ser igual a 180 graus. Então, fazendo continhas aqui, eu vou somar essa fração aqui com esse aqui, ó. Então, 4 vezes y dá 4y. 4y menos 1y vai ser igual a 3y. Tá? 3y sobre 4. Então, isso aqui vai ser igual. Veja, esse 90 aqui, ele vai passar aqui para o outro lado para subtrair com 180. Então, vai ficar 180 graus menos 90 graus. Então, 180 graus menos 90 graus, eu vou encontrar um ângulo de 90 graus. Tranquilo. Agora aqui eu vou fazer o produto dos meios pelos extremos para calcular o valor do y. Então, aqui eu tenho uma unidade aqui embaixo. Então, 3y vezes 1, eu vou encontrar 3y. E 4 vezes 90 vai dar 360 graus. Logo, o y vai ser quem? 360 graus dividido por quem? Por 3. Tranquilo. Então, 360 graus dividido por 3. Deixa eu colocar aqui de lado para ficar melhor de entender. Então, vai ficar, ó, y igual a 360 graus dividido por 3. Tá? Então, 360 graus dividido por 3. Então, vou pegar aqui. 360 graus dividido por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 3 vezes 1, 3. Para 3, nada. Baixo 6. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. Para 6, nada. Baixo 0. E aqui um 0. Então, eu encontrei que isso aqui vale 120 graus. Então, observe que aqui é o valor do ângulo y. Tá? O ângulo y vale 120 graus. Portanto, eu já sei que a medida do ângulo maior aqui é 120 graus. Bom, mas a questão disse que a soma dos dois tem que dar 180, pois eles são ângulos suplementares. Beleza, se a soma deles, né, se a soma do ângulo x com o ângulo y tem que ser igual a 180 graus, né, então já sei que o x é 120 graus. Desculpa, o y é 120 graus. Então, eu vou ter aqui, ó, que o ângulo x somado com 120 graus vai ser igual a 180 graus. Bom, quem é o ângulo x? Qual é o ângulo que somado com 120 graus vai dar 180 graus? Concluo que o ângulo x vai ser igual a 60 graus. Tá? Portanto, eu calculei aqui agora os dois ângulos. O primeiro, que é o maior, eu encontrei 120 graus, que é o y. E o menor é 60 graus, que é x. Então, foi calculado aí os dois ângulos. A soma deles é igual a 180 graus. Bom, então, essa aí é a solução da questão, certo? Então, envolvendo aí dois conceitos interessantes aí da geometria, que é o conceito de ângulos suplementares e também o conceito de ângulos complementares. Bom, então, se esse vídeo fez sentido para você, você curtiu aí esse conteúdo, já deixa o joinha aí no vídeo para estar ajudando o nosso canal e a gente produzir mais conteúdo de qualidade para você
aí dominar a matemática. Bom, então compartilhe também aí com seus amigos que precisam desse conteúdo. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.